Sonic em Síndrome de Impostor Parte 3. Dr. Starline está falando em seus arquivos de como ele se sentiu mal quando o Eggman despediu ele. Starline tinha um protótipo de robô que ia ser muito mais poderoso que o Metal Sonic, e que agora que o Eggman despediu ele vai usar contra o Eggman. Porém, nos próximos arquivos, ele já aparece mais calmo, dizendo que ele precisa refletir e revisar um pouco as coisas. Pois era isso que o Eggman não fazia, e era isso que ele deveria fazer para superar o Eggman. Ele também reflete que o tempo que ele passou com os Zavok e os outros o ajudou a perceber certas coisas, pois as máquinas, apesar de serem obedientes, não conseguem se adaptar bem quando há imprevistos, e por isso ele vai fazer o contrário do Dr. Eggman. Ao invés de colocar animais dentro de robôs, ele vai colocar robôs dentro de animais. E assim, Surge e Kit descobrem como eles ganharam seus poderes. Surge fica chocada com o tanto que o Starline não para de falar. E apesar do falatório, Surge quer descobrir mais coisas sobre sua história, e por isso ela manda o Kit continuar procurando. Eles descobrem mais detalhes do plano do Starline. Ele quer replicar os poderes dos seus inimigos e instalar em seus implantes cibernéticos. Mesmo que o Kit precise de alguma ajuda externa e a Surge precise de propulsão eletromagnética, ele pretende melhorar as coisas. Porém, todo esse poder precisa ficar sob controle, e por isso que ele usou o código de programação da Belly para ajudar a controlar tanto Surge quanto a Kit. E ainda por cima ele instalou uma vulnerabilidade ao equipamento de hipnose dele, para caso as coisas saiam do controle. E assim é mostrado como Starline conseguiu implantar na cabeça dele suas atuais personalidades. Ele implantou um ódio pelo Sonic na Surge e uma vontade de ajudar e fazer tudo por sua parceira no Kit. Ele revela que também usou resiliência do vírus metálico para melhorar os implantes cibernéticos. Porém, com tudo isso, apesar dos dois serem fortes fisicamente, eles são fracos psicologicamente. Pois Surge ficou malucana de tanto fazer testes. E o Kitsunami também ficou paralisado de medo depois de tantos testes. Graças ao controle hipnótico, o Dr. Starline conseguiu tirar alguns traumas deles. Porém, toda vez que ele fazia isso, os dois acabam melhorando e se desenvolvendo melhor. Depois de ver tudo isso, Kit não quer mais ficar fuçando nos arquivos, mas a Surge tem um grande interesse em saber quem eles eram no passado, já que, como eles viram, o Starline não criou eles do nada, e sim colocou implantes cibernéticos neles, os transformando em ciborgues. Surge quer saber o que eles eram antes de se transformarem nisso. Kit procura por arquivos, mas não encontra nada. Surge se desespera em saber do porquê. Porém, logo em seguida, o Starline aparece e diz que não tem arquivos deles porque antes eles eram irrelevantes. Mas Surge não aceita assim tão fácil, pois ela quer saber mesmo o passado dela, e o Starline usa seu poder hipnótico para acalmá-la. Ela tenta se proteger do ataque hipnótico e manda o Kit para o ataque. Porém, o Kit recebe um grande choque das esporas do Starline. Surge parte com Spin Dash e Starline defende usando Tricore em modo força. Só que a Surge consegue chegar por trás dele usando sua velocidade. Mas, surpresa, o Starline surpreende ela por trás também, usando o poder do voo. Quando Starline vai dar o último golpe, Surge levanta rapidamente e o Kit aparece para finalizar o ataque. Starline implora para que não façam isso, mas é tarde. Surge bota o doutor para dormir com seu próprio dispositivo hipnótico. Kit se pergunta o que eles vão fazer agora, e Surge, em um rompante de fúria, diz que para acabar com todo mundo, com o Sonic, com o Eggman, com os seguidores dos dois, tudo porque, segundo ela mesma, se nós não temos um passado, eles não vão ter um futuro. E aqui, meus amigos, eu paro de narrar para fazer uma observação. Quando todos os personagens da série do Sonic não têm um passado muito bem explicado, pelo menos não antes deles conhecerem o Sonic,
Acho que só o Shadow tem um passado muito bem explicado, desde a sua criação até o seu ressurgimento. Poxa, a Surge mal chegou na série e já quer ter um passado? Qual é, né? E o Kitsunami pergunta como ela pretende fazer isso, né? De destruir todo mundo. A Surge tá nem aí pra como fazer, ela só quer tocar o caos mesmo. Porém, o Kit tem uma ideia. Ele sugere seguir o plano do Star Nine para destruir o Sonic e o Tails, do mesmo jeito que eles já estavam fazendo. E aí depois eles derrotam ambos os doutores. E a Surge parece que gosta disso. Quando o Star Nine acorda, Surge tenta enrolar ele, dizendo que ele dormiu com o próprio falatório dele. Star Nine meio que não parece acreditar muito, mas a Surge diz que se ela não estivesse de acordo com os planos do Starline, ele certamente apagaria isso do cérebro dela. Ela diz que tudo que ela tem que fazer é acabar com um manezão cheio de ego e ser idolatrada como heroína pelo resto da vida. Ela curtiu isso, e o Kit também. Repare na pose de poderoso chefão que o Kit está fazendo. Starline parece que está engolindo a farsa, e logo em seguida mostra o resto do plano. Star Nine diz que o plano é entrar na nova capital do Eggman, que está sendo construída para que ele possa tomar o controle dos robôs do Eggman. Só que ele deixa bem claro para Kit que não é para exterminar o Eggman, e sim apaziguá-lo, e que os únicos alvos terminais dele são o Sonic e o Tails. O ataque à base do Eggman vai chamar a atenção do Sonic, então ele se aproveita do caos para separar e encurralar os seus inimigos, e atacar sem dó nem piedade.